vou basear aqui exatamente no layout aqui dessa mesma tabela, para não ficar distante do que a gente verificou aqui na aula passada. Tá? Então, só para deixar registrado no vídeo, essa tabela aqui é da aula do professor Paulo, tá? Lá da Universidade Federal do Paraná. Tá? Então, estou pegando aqui como base esse mesmo exercício, que foi o exercício que a gente pegou na aula passada. Então, só para deixar registrado aqui no vídeo. Bom, então vamos lá. Então, esses foram os dados aqui retirados, tá? Então, eu vou passar aqui a primeira linha da tabela, tá? Pessoal, se vocês ficarem com qualquer dúvida, tá? Se estiver indo muito rápido, se estiver indo muito devagar aí, me avisa, tá? Eu tô assumindo que vocês, assim, não têm muito conhecimento de Excel, mas pode ser que, às vezes, tenham alguma coisa e eu consiga ir mais rápido, tá? Mas eu vou bem devagar, tá? O meu objetivo é ir bem tranquilinho aqui. Tá? A gente vai ficar lidando com esse valor aqui, esse valor de ângulo é o que vai ser o problema, tá? Mas, enfim, a gente tem aqui ferramentas para desviar desse problema, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso Excel. Então, eu tenho ponto, direção, não sei se você precisa colocar, mas eu vou colocar, ângulo horizontal e distância. Então, nossa primeira tabela, então, vem ponto, direção, depois ângulo horizontal, e, por último, a distância, tá? Então, tá aqui, a gente tem essa primeira coisa aqui. Eu vou tirar essas linhas aqui, porque elas me atrapalham, tá? Então, eu prefiro olhar sem as linhas. Então, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui 6 linhas. Então, só para deixar organizadinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez eu tivesse tirado a linha depois, né? Então, vamos deixar aqui. Então, fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem a nossa primeira tabela aqui. Opa. Então, a gente tem a nossa primeira tabela e eu vou aqui deixar só para ficar um pouco mais visual, tá? Obviamente, você não precisa fazer isso, tá? Então, nosso primeiro ponto aqui é o ponto de partida, tá? O segundo é 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e o último ponto, que seria o ponto 5, é o mesmo do ponto de partida, tá? Então, por isso ali, o último ponto ele coloca que é igual o ponto de partida, tá? Então, teoricamente aqui, eles representam o mesmo ponto, tá? Mas a gente coloca ali para fazer aquela que as coordenadas aqui no final tem que bater, né, com as primeiras. Por isso que a gente tem que colocar o quinto ponto, né? Então, quando a gente coloca o quinto ponto aqui lá no final, as coordenadas do quinto ponto, eles precisam ser as mesmas que o ponto de partida, tá? Então, por isso que a gente põe aqui, tá? Bom, então, vamos lá. Vou só passar aqui as informações. Para passar as informações, eu vou colocar essa telinha aqui na minha outra tela aqui, tá? Mas eu só vou escrever, tá? Então, a primeira coisa é do ponto de partida até o primeiro ponto, depois do primeiro ponto, olhando, né, para o ponto 2. Só que quando eu apertar Enter aqui, nessa célula, ele vai achar que eu estou colocando uma data, tá? Então, só para evitar isso, eu vou colocar saindo do 1, né, e olhando para o 2, que aí ele sabe que não é data. Então, do ponto 1, olhando para o ponto 2. Então, aqui, de 2, olhando para 3, de 3, olhando para 4, de 4, olhando para o OPP, e aqui, teoricamente, é do OPP, né, olhando para o 1. Tá? Então, teoricamente, ali, no último aqui, volta no primeiro. Tá? Então, como esse é o primeiro ponto, deixa eu voltar aqui, como esse é o primeiro ponto, a gente não tem aqui o ângulo relativo à data anterior. A data não, a reta anterior, porque a gente não fez a quinta reta ainda, então por isso que a gente deixa o ângulo horizontal em branco. Aí, vou colocar a distância, que foi a distância calculada a partir do teodolito, tá? E a distância calculada a partir do teodolito deu 100,18. Aí, quando eu for lá para o ponto 1, eu vou parar de fazer isso aqui daqui a pouquinho e já vou preencher tudo, tá? Mas quando eu vier aqui para o ponto 1, eu tenho agora o ângulo que ele faz com essa linha imaginária aqui do primeiro do zero, né? Vamos chamar do zero até o primeiro, tá? Então, o ângulo externo aqui foi um ângulo de 247 graus, 47 minutos e 25 segundos, tá? E
A distância aqui do 1 para o 2 é uma distância de 115. Então, eu tenho o ângulo formado, tá? E a distância. Então, eu vou colocar essas informações na nossa tabela. Tá? Então, aqui, 246 graus. Se eu colocar graus aqui, ele vai ficar com esse... não é exatamente graus, tá? Mas eu não vou ficar preocupado com isso. Daqui a pouco eu vou mexer naquilo. Tá? Então, 47 minutos e 25 segundos. Meu computador, não sei porquê, ele não deixa aqui eu escrever a bolinha dos graus. Tá? Mas é só uma escrita, então não tem problema, a gente vai desviar disso daqui a pouquinho. Então, ele tem uma distância aqui de 115,80. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, já vou colocar direto aqui, tá? 261 graus, que é o próximo. 29 minutos e 34 segundos. Depois, 116,68. O próximo, 301 graus, 45 minutos e 11 segundos, com uma distância de 91,65. O último, 148 graus, 28 minutos e 31 segundos. E aqui uma distância de 89,06. E aí, o último, né, que seria... deixa eu voltar aqui. O último aqui que seria, né, do ponto 5, tá? Olhando para o ponto 1. Então, olhando aqui do ponto 1, o ângulo que ele faz com o anterior, que seria esse daqui, seria um ângulo de 301 graus. Então, seria esse ângulo aqui, ó, 301 graus, o que a quinta faz com a primeira, tá? Então, 301, 29 e 03. Então, 301, 29 e 03. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Se você colocasse a distância seria também 100,18, né? Porque seria de OPP para 1. Tá? Mas, como você já colocou, você não precisa colocar aqui. Tá? Então, essa tabela para vocês fica clara que ela saiu lá de um trabalho de campo que vocês, teoricamente, teriam feito a medição. Isso fica claro para vocês? E como faz essas retiradas das informações, de acordo com as aulas anteriores, ela fica clara, vocês têm levemente uma ideia. Claro que a gente não fez, né? Então, não tem assim falar, beleza, lembro de fazer. Não, a gente não fez. Tá? Então, a gente só comentei em uma aula específica, acho que foi a segunda aula que eu comentei, como é que a gente tiraria essas distâncias aqui e esses ângulos, teoricamente. Tá? Então, fica claro para vocês esse tipo de coisa, que isso daqui é só retirar lá da nossa experiência em campo? Isso fica claro? Fica. Beleza. Lembra que qualquer coisa, se vocês acharem que está bem estranho, vocês avisam que eu tento voltar, a gente tem tempo. Tá? Então, basicamente, eu estou pegando essa aula aqui e fechando aqui para a gente ir com calma nessa transferência dos cálculos na mão, né, pro Excel, tá bom? E aí, qual que é a ideia? A partir de agora, né, a gente precisa lembrar que a gente vai calcular as nossas coordenadas, tá? Para a gente calcular as coordenadas, voltando lá no... Opa, aqui não. Voltando lá no Excel, no PowerPoint da aula anterior, as nossas coordenadas, elas precisam ser calculadas dessa forma, tá? Que seria a coordenada do ponto anterior, tá? Mais um ΔX e um ΔY, tá? O ΔX aqui seria a distância, entre aspas, né, horizontal, vamos chamar de distância horizontal, mas essa seria a distância em relação à coordenada x, entre os dois pontos, e o ΔY seria a distância aqui entre as duas coordenadas y dos dois pontos, tá? E a gente calcula esse ΔY e ΔX fazendo uma trigonometria, um seno e cosseno, né, na teoria. Então, o que a gente precisa é do ângulo de azimuth, que é esse ângulo aqui, tá? Mas para calcular o ângulo de azimuth, vamos lá voltar aqui, para calcular o ângulo de azimuth, né, a gente só precisa do ângulo anterior, tá? Então, vamos colocar aqui como é que a gente calcula, os ângulos de azimuth. Perdi aqui.
Então, vou fazer uma nova tabela aqui embaixo. Ângulos de azimuth, tá? Então, vamos colocar no app, tá? 1, 2, 3, 4 e o 5, que é igual ao app. Eu poderia, obviamente, aproveitar as linhas de cima, mas eu vou deixar bem separadinho aqui, tá? Então, aqui seriam, vamos lá, aqui seriam valores retirados experimentalmente. Vamos ver. Experimentalmente, tá? E aqui, cálculos de azimuth, tá? Então, aqui, vamos lá. Direção e ângulo. Então, ó, opa, eu sem querer aqui pulei uma, eu vou recortar aqui. Tá? Então, vamos lá. Direção tem que estar aqui em cima. Eu errei aqui nas coordenadas, nas linhas. Ângulos e ângulo. Então, aqui, deixa eu apagar. Oh, não, apaguei errado. E aqui vai ser a nossa nova tabela aqui, tá? Que a gente vai trabalhar. Tá? Eu só estou deixando lá um pouquinho mais bonitinho para ficar mais visual, tá? Mas você não precisa, teoricamente, fazer isso. Bom, eu não sei se vocês viram o que eu fiz aqui. A gente vai usar bastante essa função. Para quem já mexeu no Excel, acho que é claro. Mas para quem não mexeu, se você clicar aqui no cantinho direito aqui do Excel e arrastar, ele vai meio que copiar tudo que tiver nessa célula para as células de baixo. Então, aqui eu mesclei, né? Eu juntei essas duas células e eu quero que mescle aqui todas essas duas células de baixo. Então, eu estou copiando. Então, é meio que copia a formatação, seja lá o que tiver nessa célula, para as células de baixo, tá? Então, vamos lá. De OPP para 1. Então, aqui de 1 para 2. Mesma coisa, né? Aqui. Posso até copiar aqui, vai. Ligar o modo preguiça aqui. Tá? E aí, aqui é o ângulo de azimuth, tá? Não é mais o ângulo horizontal. Tá? O ângulo de azimuth, no primeiro ponto, ele é sabido, ele é calculado porque você está no primeiro ponto. Então, com uma bússola, você consegue calcular esse azimuth, tá? Então, o azimuth do primeiro ponto, ele foi informado aqui em algum lugar, deixa eu ver. Cadê? Aqui, 106 graus, 52 minutos e 07 segundos. Deixa eu voltar aqui para a nossa outra tela para facilitar. Então, o ângulo de azimuth aqui no primeiro ponto, ele é sabido. Então, 106 graus, 52 minutos e 07 segundos, tá? Como é que a gente faz para calcular os outros? Para calcular os outros azimuths, a gente pegava o anterior mais alfa menos 180. Então, era só fazer isso, tá? O que a gente precisa fazer aqui, então? Vamos lá voltar para o Excel. Eu preciso pegar, então, o azimuth anterior mais o ângulo alfa. O ângulo alfa era o ângulo horizontal que a gente tinha aqui, mais 180, tá? Então, vamos lá. Só que o problema é que se eu começar a fazer conta com essas coisas aqui, eu vou me perder, tá? Porque o Excel, ele não entende, infelizmente, ele não entende como funciona essa coisa de graus, minutos e segundos. Então, a gente precisa converter. E essa parte que vai ser, talvez, a parte mais chata dessa aula, tá? Porque a gente vai precisar ficar convertendo esses ângulos, tá? Então, eu vou converter esses ângulos para um ângulo decimal, para que a gente consiga fazer as contas em decimal, tá bom? E depois, quando a gente tiver que fazer seno e cosseno, o Excel só permite que a gente faça o ângulo, o seno e cosseno em radiano. Então, esse ângulo decimal, a gente vai precisar transformar para radiano, mas o próprio Excel faz isso, tá? Mas, então, a única coisa que a gente vai precisar fazer vai ser como se fosse uma tabela de transformação. Então, vou pegar aqui embaixo, ó. Tabela de transformação. Primeiro eu vou fazer aqui a conversão que a gente precisa, tá? Que é de graus, minutos e segundos para decimal.
Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero fazer essa conta. Se eu tivesse que fazer essa conta, tudo bem. Vou voltar aqui, peraí. Mesclar. Se eu tivesse que fazer essa conta, eu faria esse menos esse e tal, enfim, faria aquela conta de fazer aquele empréstimo de 60. Só que eu não quero fazer essa conta, tá? Eu quero... Imagina que você está num trabalho lá topográfico em que você precisa fazer esse trabalho com 30 pontos. Eu não vou querer fazer essas contas com 30, com 50, com 100 pontos, tá? Eu quero que essa coisa fique automática, tá bom? Então, a ideia é então, que a gente precisa ensinar o Excel a trabalhar com esses valores, né? Já que ele não entende que isso aqui é um formato, né, de ângulo. Tá? Para ele é só um texto, na verdade. Quando eu quiser fazer conta com texto, se eu quisesse fazer conta, ó, essa célula mais essa célula, para quem não sabe, toda vez que eu tiver que fazer conta no Excel, você seleciona qualquer célula que você queira que fique o resultado, então o resultado ficaria, por exemplo, nessa célula, tá? E você coloca um igual na frente. Então, toda vez que você coloca um igual, dali para frente é uma conta matemática, tá? Então, eu faria aqui o E6. O que é o E6 aqui? Essa célula, então seria 246 mais 46, 446 graus, 47 minutos e 25 segundos, mais esse daqui, tá? Que seria a célula E15. Quando eu aperto Enter, ele não entende que aquilo são valores. Para o Excel, é como se eu estivesse fazendo, sei lá, B mais E. Tá? É como se eu estivesse somando textos. Ele não faz ideia do que seja isso, então ele não faz ideia do que ele precisa responder. Tá? Então, se fosse, por exemplo, aqui 15 e 10, se eu quisesse fazer a conta desses dois, faria esse mais esse, e aí ele já entende isso e faz 25. Tá? Então, eu não precisaria fazer essa conta. Então, ele entende que isso aqui é um número, beleza, não tem problema. Mas aqui, ele não entende que isso é um número, então a gente vai ter que transformar essa conta para um número. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui, opa, aqui não. Vou inserir mais 3 colunas, na verdade mais 4. Tá? Que vai ser grau, minuto e segundo. E depois aqui eu vou inserir mais uma coluna, ângulo decimal. Tá? Opa. Aqui. Então, ó, eu só vou separar aqui, então, 246. Quantos minutos? 47. Quantos segundos? 25. Tá? Na verdade, para ficar mais fácil, eu também não quero ficar digitando isso. Então, para ficar mais fácil, daria para fazer, tá? Mas eu não vou fazer não, porque vai precisar ficar procurando o texto aqui. Então, eu vou fazer na mão mesmo, tá? Então, 261, 301, 148 e 301. Existe uma função que você coloca no Excel, tá? Mas é um pouco mais avançado, que aí você tem que mexer no Virtual Basic aqui, em módulo, enfim, que você já consegue fazer a conversão direta desses valores, tá? Mas, enfim, eu tentei fazer e no meu não funcionou, por isso que eu estou fazendo isso, tá? Então, no meu não funcionou, mas se vocês quiserem pesquisar aí, tem uns vídeos no YouTube, tá? Mas no meu computador, não sei por que não funcionou, tá? Mas aí, isso facilitaria, deixaria o trabalho bem mais rápido, tá? Então, 11, 31 e 03. Então, só estou colocando aqui quantos graus, quantos minutos e quantos segundos tem cada coisa. E aqui, eu vou transformar isso para ângulo decimal. Como é que eu vou fazer isso? Ele tem exatamente 246 graus. Tá? Agora vai vir as partes em decimal. Lembra que 1 minuto representa uma parte dividida em 60 de graus. Então, quer dizer que cada partezinha daqui representa uma parte em 60. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando quantos graus existem em 47 minutos. Tá? Então, eu estou pegando isso e dividindo por 60. Então, se tivesse 60 minutos, daria 1 grau. Tá? Se tivessem 30 minutos, daria meio grau. Tá? Então, estou convertendo isso aqui em graus decimais, e para converter, é só fazer essa divisão aqui por 60. Tá? Então, ó, eu estou pegando esse, mais isso dividido por 60, e agora eu tenho que ver quanto que os segundos aqui equivalem em graus. Para passar para segundos, eu preciso dividir por 60 e dividir por 60. Tá? Ou seja, eu preciso dividir por 3.600. Então, cada segundo são 3.600 partes de 1 grau.
Então, quer dizer que essa parte aqui, se eu olhar somente para grau, são 25 partes em 3.600. Opa, 3.600. Então, se eu quiser fazer a conversão desse valor aqui para um valor decimal, você pega o grau, soma com isso dividido por 60 e soma com isso dividido por 3.600, tá? Então aqui, ó, você vai ter 246,79 graus. Isso aqui é decimal, tá? Se você quiser usar, às vezes, na calculadora, você pode fazer seno e cosseno desse ângulo que funciona sem problemas, tá? Você pode aqui ajustar a quantidade de casas decimais que você exibe aqui, tá? Vou deixar para 2 casas decimais, tá? E aí, se você quiser fazer isso para as outras, é só você pegar aqui no cantinho e arrastar. Quando eu arrasto para as outras, a gente já faz a conversão de todos os outros graus, minutos e segundos para ângulos decimais, tá? E o que eu vou fazer aqui vai ser, ali embaixo, né, no azimuth, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, vou ligar aqui o modo preguiçoso e vou copiar, ó, tá? Vou copiar aqui. Só que aí, obviamente, opa, não deu certo. Mas tá mesclado aqui ainda. Por que não rolou? Não rolou. Eu não sei. Vou tentar copiar de novo. Ângulo decimal, não tem célula mesclada aqui, eu não sei por que não rolou. Ele está mesclado aqui, ó. Não sei por que não está deixando eu colar. Pronto. Acho que agora vai, vamos ver. Não está indo. Não sei por quê. Tudo bem, a gente faz manualmente aqui então. Então, vou fazer de novo aqui a divisão de graus, minutos e segundos, para que a gente faça essas conversões aqui. Se bem que agora não precisa mais, né? Não precisa mais. A gente já vai trabalhar com esse ângulo decimal, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Tá? Então, eu preciso fazer a conversão aqui desse ângulo de azimuth, que foi calculado que está em 106,52,07. Aí, o que eu vou fazer? Para não ficar fazendo isso toda hora, eu vou colocar aqui uma conversão de graus, minutos e segundos. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vai ser exatamente uma cópia. Tá? Então, toda vez que eu tiver que fazer uma transformação, tá? Uma transformação pontual, eu vou vir aqui, vou colocar quantos graus eu quero, quantos minutos eu quero, quantos segundos eu quero, e aqui ele já está transformando esse ângulo para decimal. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero transformar 106,52,07. Tá? 106,52,07. Isso aqui deu 106,87. Então, vou copiar e vou colar. Só que eu preciso colar aqui o valor, senão ele vai colocar a fórmula. Tá? Então, eu venho aqui e só coloco o meu valor. Tá? Ou digita, né, 106,87, não tem problema. Tá? Então, esse aqui é o ângulo de azimuth do nosso primeiro ponto, que seria o ponto calculado. Tá? Aí nós vamos calcular qual que seria o azimuth agora daqui para baixo. Tá? E aí lembra que o azimuth, cadê o PowerPoint? A gente trabalha como o azimuth anterior mais o alfa é o ângulo que a gente está olhando, menos 180. Tá? Então, para calcular, cadê? Vamos voltar no Excel. Para calcular esse ângulo aqui de azimuth, tá? A gente vai ter, vamos lá, a gente vai ter aqui, então, o azimuth anterior, tá? Que é 106, mais o ângulo entre 1 e 2. Como é que é o ângulo entre 1 e 2? Ele está aqui em cima, ó. O ângulo entre 1 e 2 é 246,79, tá? E eu tiro 180. Então, está aqui o azimuth agora de 1 para 2 é 173,66, tá bom? E aí, eu vou puxar para baixo aqui, porque essa conta aqui, ele vai copiar exatamente a mesma conta para todos os outros aqui de baixo, tá? Só que aí tem contas aqui que não fazem sentido, tá? Por exemplo, essa aqui está passando de 360, tá? Então, eu vou vir aqui e vou tirar 360, tá? Essa conta aqui agora ficou menos 14, porque ele se baseou no 16. Então, você vem aqui e soma 360. Tá? Então, se ficar alguma coisa abaixo de 360,
e alguma coisa acima de 360, você só, desculpa, abaixo de 0, né, e acima de 360, você só faça essas coisas. Então aqui também passou de 360, então é só tirar 360, tá? Dá para fazer isso de outro jeito, tá? Mas eu vou deixar assim. Então aqui a gente tem esses graus, você percebe, ó, que o azimuth do quinto deu o mesmo azimuth do primeiro, tá? Então isso quer dizer que deu certo, né? Porque eles são os mesmos pontos, tá bom? Então tá dando super certinho aqui, deu exatamente a mesma coisa. Eu vou arredondar tudo isso aqui para 2 casas decimais, tá? Então 2 casas decimais aqui. Por que que agora não deu aqui de cima? Não sei por quê, tá? Não sei por que que está com diferença aqui decimal. Bom, depois a gente vê isso, tá? Mas teoricamente era para dar o mesmo valor, tá? Então deixa eu tirar o 360. Deixa eu colocar mais casas decimais aqui para ver o que aconteceu. Talvez por conta das somas, tá? Não sei por quê. Deixa eu ver se aconteceu no meu que eu fiz antes. Também, e eu não percebi. Azimuth, não, ó, o meu não deu isso, o meu deu exatamente a mesma coisa. Então talvez eu... Ah, entendi por quê. Entendi por que aconteceu. Mas tudo bem, deixa assim, não tem problema. Aconteceu isso porque a gente precisa fazer a nossa correção. Cadê? Aqui. Lembra que esses ângulos ainda, teoricamente, eles não estão certos, né? Então, quando a gente faz essa ideia de voltar para o mesmo ponto, existe uma imprecisão aqui, tá? Então, esse ângulo não é o ângulo corrigido. Então, eu preciso fazer aqui o nosso ângulo corrigido. Tá? Então, ainda bem que deu errado, porque é para estar errado mesmo. Tá? Não está corrigido ainda. Aqui eu fiz a correção antes de fazer essa tabela. Tá? Então, a gente vai precisar fazer essa correção. Tá? E eu não sei se vocês lembram como é que a gente faz a correção. Tá? Deixa eu abrir o PowerPoint aqui para voltar naquele slide. Então, existe um erro de distância, quando a gente faz aqui a operação no teodolito ou na estação total, existe um erro de distância, mínimo, mas existe, e existe um erro de ângulo. Tá? Então, a menor variação lá de vento, de pressão, de temperatura, ele dá um tipo de erro lá no na nossa leitura. Então, esses cálculos aqui, eles não podem ser confiados 100%, tá bom? Então, a gente precisa aqui fazer a nossa correção, e aí é por isso que aqui essa coisa não deu a mesma coisa que deveria. Então, deveria dar, ó, 106 graus, 86 e 9, e deu 106, 86 e 4. Então, assim, por mais que seja um erro mínimo, é um erro. E esse erro pode ser um erro que custe aí alguma coisa no futuro, tá bom? Então, antes de trabalhar com isso, a gente precisa fazer a correção. Como é que a gente faz a nossa correção dos ângulos? A gente vai ter que fazer aqui a correção desses ângulos antes de trabalhar com os azimuths, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem que ver matematicamente aqui a nossa região. A nossa região, ela foi calculada aqui de 5 pontos. Então, se você for olhar para a sua região aqui, ela tinha... Cadê? Ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, então ela é um pentágono. É um pentágono feio aqui, mas é um pentágono, tá bom? Então a gente precisa ver quanto que daria a soma desses ângulos aqui externos, tá? Na matemática, tá? E aí, para a gente ver quanto é que daria esses ângulos na matemática, a gente faz... Cadê? Nosso site está aqui. Está aqui, não. Nosso PowerPoint? Perdi o PowerPoint aqui. A gente tem que fazer essa conta, a somatória dos ângulos, tá? Na verdade, a somatória dos ângulos que a gente mediu, né? Menos, deixa eu deletar isso daqui, tá? Menos n mais 2 vezes 180. Como a gente está medindo ângulos externos, tá? Todos os ângulos que a gente mediu foram os ângulos externos, foram os ângulos de fora aqui. A gente precisa fazer essa conta para ver o quanto que a gente errou, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso Excel e eu vou colocar aqui o erro, então. Vamos trabalhar com os erros todos desse lado aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então, trabalhar com os erros aqui desse lado. Tá, então, primeiro, erro angular. Para ver qual que é o erro angular, eu preciso ver quantos pontos nós temos. Tá? Nós temos 5 pontos.
tá bom? Qual que é a somatória? Deixa eu fazer uma mini tabelinha, mas eu não sei ainda quanto que vai ter, tá? Então, eu coloquei aqui somatória matemática. E aqui, somatória calculada, tá? Então, assim, a somatória calculada foi a somatória que a gente encontrou aqui, e a somatória matemática seria o que deveria dar exatamente se a gente medisse perfeitamente, tá? Então, a somatória matemática é esse trechinho aqui, ó, da nossa conta, n mais 2 vezes 180. Então, para calcular aqui a somatória matemática, é a quantidade de pontos, que eu vou selecionar aqui, ó, 5, tá? Aí eu selecionei o valor aqui dessa coisa, mais 2, tudo isso multiplicado por 180. A multiplicação aqui no Excel é asterisco, tá? Então, tá aqui. Ou seja, quer dizer que nessa quantidade de pontos que a gente tem, a nossa somatória teria que dar 1.260. Ah, e se eu tivesse 10 pontos? É só alterar aqui que a somatória já muda direto. Se eu tivesse 30 pontos, 35 pontos, tá? Então, é só colocar ali que, do jeito que a gente está programando aqui o Excel, ele já calcula direto, tá? Então, na somatória matemática, teria que dar 1.260. E como é que a gente faz aqui para fazer a somatória calculada? A somatória calculada é só a gente fazer aqui soma. Quando a gente faz a soma, a gente abre parênteses e seleciona todas as células que a gente precisa somar, tá bom? E eu vou somar aqui, ó, todos os nossos ângulos aqui que a gente mediu, tá? Então, ó, lógico que você poderia selecionar um por um, mas como eles fazem parte aí dessa coisa, eu só selecionei. Então, se eu fizer isso, eu vou somar todas as células que existem ali naquela coluna, e se eu apertar Enter, deu 1.260. Só que se eu colocar aqui, ó, com números decimais, ele não deu exatamente 1.260. É que ele deu 1.260 porque ele estava colocando um valor arredondado aqui para duas casas decimais. Então, quer dizer, não deu exatamente 1.260. Obviamente que aqui dá, né? Então, quer dizer que existe um erro, tá? Qual que é esse erro angular? Deixa eu tirar daqui. Qual que é esse erro angular? Esse erro angular, se a gente voltar aqui, era a somatória dos ângulos, ou seja, o que foi calculado menos o que deveria dar. Então, se eu voltar aqui no nosso... Aqui. Então, o que é? É a somatória calculada menos o que deveria dar. Então, quer dizer que existia aqui um erro de 0,00044. Só que esse erro está em graus. E eu preciso passar esse erro para minutos e segundos, para que fique mais fácil de visualizar. Tá? Então, como é que a gente passa esse erro aqui para minutos e segundos? Então, eu vou vir aqui e vou meio que fazer a mesma ideia dessa tabela, vou copiar e colar, só que aqui agora vai ser ao contrário. Eu vou ter valores decimais, tá? Então, de ângulo decimal para graus, minutos e segundos. Essa parte vai ser um pouco mais chata, tá? Que vai ser basicamente o caminho inverso, tá? Então, o que eu preciso fazer quando eu tenho aqui um ângulo decimal? Lógico que aqui vai mudar, né? Um decimal. E ele vai me retornar um grau, minutos e segundos. Como é que a gente faz aqui, então, essa conversão? Se a gente tivesse aqui 260,45. Com certeza em graus é a parte inteira disso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou falar para o meu Excel arredondar. Tá? Arredondar para baixo. Tá? Então, eu vou arredondar para baixo. A nossa célula, eu queria poder clicar nessa coisa aqui, mas ele está escondendo. Tá? Essa célula que contém o decimal é o D42. Tá? Então, eu vou arredondar para baixo o valor que está aqui no D42. Tá? E aí eu preciso colocar a quantidade de casas decimais que eu quero. Como eu não quero nenhuma casa decimal, eu vou colocar 0. Tá? Então, isso aqui significa que eu arredondei esse número, o número que está aqui no D42, para a parte inteira, ou seja, para 0 casas decimais. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa para os minutos. Só que para os minutos, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar somente a parte decimal. Tá?
Então, como é que eu pego a parte decimal? O que eu tenho menos o que eu calculei aqui a parte inteira, tá? Só que isso daqui eu ainda preciso converter, tá? Então, como é que eu faço a conversão? Lembra que eu dividi aqui por... Lembra que eu dividi por 60? Agora aqui eu preciso multiplicar isso aqui por 60. Então, é fazer exatamente o caminho contrário, tá? Só que pode ser que esse valor aqui dê um valor quebrado. Nesse caso não deu, tá? Deu 27, tá bom? Mas pode ser que isso aqui dê um valor quebrado. Deixa eu ver se deu. Ó, deu valor exato. Mas para garantir, eu vou colocar para ele arredondar, tá? Caso dê um número quebrado, eu vou colocar aqui para ele arredondar para baixo, para 0 casas decimais, tá? Então, peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Acho que eu coloquei um parênteses a mais. Tá? Então, aqui, tá aí. Deu 26. Então, quer dizer que talvez aquele 27 lá tenha dado 27,000, alguma coisa assim. Ou 26,999, tá bom? E a parte de segundos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa muito parecida que a gente fez aqui, tá? Então, a gente vai pegar o 260, isso daqui vezes o 60, tá? E depois fazer 3.600. Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês aqui o que eu fiz, tá? Então, ó, vai ser o valor que eu tenho aqui, tá? Menos esse para pegar a parte decimal, tá bom? Cadê? Dividido por 60, né? Porque eu estou transformando aquilo para minutos, e depois multiplicado por 3.600 para pegar somente os segundos, tá? Então, ou seja, eu estou voltando ele para decimal, tá? Para pegar somente a parte referente a segundos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, deixa eu pegar aqui, só para vocês verem, um valor de, sei lá, 180 exatos, tá? Aí deu 180 graus e 0 minutos. Se eu colocar 180,5, ele dá exatamente 30 minutos, tá? Se eu colocar 0,59, deixa eu ver se ele faz, ele já dá uma variação, tudo bem. Tá? Então, só para vocês entenderem aqui que por enquanto está funcionando, eu só preciso programar aqui a parte dos segundos, tá? Então, o que eu faço? Eu preciso ver, então, qual que é a parte aqui que tem entre graus e minutos referente aqui a essa parte decimal. Então, eu vou ter que fazer a subtração do que eu já tenho em decimal da parte que ele realmente é. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, então a gente vai fazer 180 mais isso aqui. Só que eu preciso voltar isso aqui para decimal. Então, para voltar para decimal, você sabe que você tem que dividir isso aqui por 60. Tá? Então, quer dizer que eu tenho isso daqui e eu vou fazer a diferença, ou seja, somente do que sobrou. Tá? Então, se eu tivesse uma coisa um pouco pior aqui, tá? Eu faria o que eu tenho, que é os 180, menos isso. Ou seja, isso aqui é somente o que sobrou do que eu já coloquei. E agora eu preciso fazer essa conversão para segundos, ou seja, para fazer para segundos, você multiplica isso aqui por 3.600, tá? Só deixa eu ver aqui por que não está rolando. Deixa eu colocar aqui 180,5, tá? Então, acho que eu fiz ao contrário, acho que eu tenho que dividir, então. Por que está acontecendo isso? Está dando 3.600 aqui. Acho que eu somei aqui sem querer. Então, deixa eu entender minha fórmula, peraí. Eu peguei o que eu tinha e eu tenho que tirar. Tá, faltou parênteses aqui. Isso aí, tá? Só faltou um parênteses porque eu tenho que tirar, tá? Tudo isso aqui referente a decimal, tá bom? Então, recalculando, né? Somente essa parte em decimal, é isso daqui, ó. É esse mais esse dividido por 60, tá? E eu tenho que tirar do que eu tinha, tá? E isso vai dar a parte em segundos e eu multiplico isso por 3.600, tá? Então, se eu colocasse aqui uma coisa piorzinha aqui,
ele daria para a gente, retornaria para a gente esse ângulo. Então, quer dizer que esse grau aqui tem 180 graus, 32 minutos e 35,68 segundos. Então, vamos só fazer a conversão de volta aqui, ó, 106,87, tá? Então, não deu exatamente, talvez porque tenha mais valores aqui, né? Por isso. Então, se eu pegar esse valor aqui e colar, tá, ó, deu exatamente, ó, 106, 52 minutos e 7 segundos. Então, essa partezinha aqui, ele faz a conversão de graus para minutos e de minutos para graus. É exatamente ali o que a gente pensa. Tudo bem que passar isso aqui, às vezes, para uma tabelinha, talvez seja um pouco mais chato, mas pelo menos com essa tabela, se a gente precisar fazer a transformação, a gente volta aqui e vê o que acontece, tá? Eu vou voltar isso aqui para 2 casas decimais, não me interessa ficar olhando para isso aqui, mas você vê que, ó, a diferença de um pouquinho aqui já deu uma diferença muito grande, ó, 86 para 87, já deu uma diferença de muitos segundos, tá? Então, por isso que essa precisão aqui, ela é de segundos, né? Ela é absurdamente pequena, assim, ela é muito pequena. Então, por isso que quando a gente faz a nossa medição aqui no nosso experimento aqui lá no campo, a gente precisa, né, ter uma precisão absurda e mesmo assim acontecem erros, tá? Então vamos lá voltar para o que a gente estava fazendo, tá? Nem lembro mais o que a gente estava fazendo. Estava aqui, ó, tá? Eu preciso transformar esse 0,004 aqui para graus, minutos e segundos, tá? Então eu vou copiar aqui esse valor, tá? E eu vou colar aqui, e eu vou colar com o valor, tá? Então quer dizer que isso daqui em decimal representam menos 16 segundos. 0 graus, 0 minutos, e eu cometi um erro de 16 segundos na nossa medição, tá? Então quer dizer que tem um erro de 16, tá? Isso significa que eu preciso distribuir esses 16 aqui nos nossos ângulos medidos, para que a somatória fique exatamente 1260, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai redistribuir aqui, tá? Nos segundos, esses 16, tá? Como ele faltou 16, como está menos 16, significa que eu tenho que colocar 16, tá? Então, significa que está faltando 16 segundos aqui para dar uma coisa exata. Então, eu preciso colocar mais 16 segundos distribuídos aqui. Como eu tenho 5, então quer dizer que eu vou colocar 16 dividido por 5 dá 3, né? E sobra 1, né? Se você for fazer, né, a conta decimal. Então, tem que somar 3 em cada um, tá? Então, 25 aqui, então, vai para 28. 34, então, vai para 37. 11, se eu somar 3, vai para 14. 31 vai para 34. E 3 vai para 6. Só que ainda está faltando 1, tá? E eles indicam que a gente coloque esse 1 entre os dois menores lados, tá? Como o menor lado aqui foi 89, ele indica que a gente coloque no próximo. Então, o 1 que sobrou, a gente coloca na medição do próximo ângulo do menor lado, tá bom? Então, opa, não é 1 aqui, tá? Eu somo 1 aqui, tá? Então, aqui é 7. Tá? Então, com isso, os ângulos que tinham antes, eu adicionei aqui 16 segundos no total. E aí você pode ver que a somatória aqui já foi corrigida automaticamente. Então, quer dizer que agora o meu erro angular está dando 0. Tá? Então, quer dizer que ele agora está fazendo, quando a gente olha do ponto de vista de ângulo, um pentágono exato. Então, quer dizer que para a questão de ângulo, as somas externas eles estão dando o que deveria dar. Tá? Então, e aí você vê que aqui ele já corrigiu o nosso problema que estava dando coisas diferentes. Ó. Agora ele está dando o mesmo valor. Tá? Você pode ver aqui, se você colocar mais casas decimais, agora ele está dando o que deveria dar. Tá bom? Então, antes de colocar aqui, então, os azimutes, a gente precisa fazer a correção. Nesse caso, a gente já colocou o ângulo corrigido, a gente já pegou esses ângulos aqui, então ele já está corrigido, tá? Então ele já é o ângulo corrigido, a gente não precisa fazer uma nova tabela com ângulos corrigidos, certo? Então, vamos lá, vamos
para a próxima parte, que é a parte que interessa, tá? Então, esses são os azimuts, tá bom? Então, com os azimuts, vamos lá voltar para o nosso exercício. Com os azimuts, a gente vai calcular agora, cadê? As coordenadas. Cadê? As coordenadas. Deixa eu só mostrar para vocês que bateu aqui. Tá, 106 graus e alguma coisa. O primeiro deu 106 graus e alguma coisa. Depois 173 e alguma coisa. 255 e alguma coisa. 16 e alguma coisa. 345 e alguma coisa. E, obviamente, esse último tem que ser igual. Só que na minha tabela, isso está colocado para decimal. E aqui ele está colocando para graus, minutos e segundos. Tá? Então, se você quiser colocar... Cadê? Se você quiser colocar graus, minutos e segundos, a gente já tem aqui uma coisinha que troca para graus, minutos e segundos. Então, se você quiser colocar, é só colar aqui, ó. Então, quando você cola aqui, ele está fazendo exatamente essa conta referente a essa posição, tá? Então, eu copiei essas três e ele vai fazer essa mesma conta onde eu colar referente à posição anterior, tá? Então, aqui, ó, eu colei aqui, ele está fazendo referente a esse ângulo. Colei aqui, ele está fazendo referente à posição anterior. Tá? Então, aqui, se você quiser, é em graus, minutos e segundos. Tá bom? Não sei se a gente vai precisar disso tudo, mas por enquanto está aqui. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui. E aí, se você quiser comparar, tá? Esse valor foi exatamente a mesma coisa que rolou lá. Tá? Só que aqui, ó, o meu tá dando 60 segundos, né? Tá? Então, 60 segundos é exatamente 1 minuto. Eu não fiz aqui exatamente a conversão, tá? O meu, ele tá colocando 60. Se tiver 61 aqui, ele vem para cá. Mas 60 ele para. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 0 aqui e vou somar 1 para cá. Tá? Então, eu poderia pensar nisso depois, mas, enfim, aconteceu isso daí. É uma correção que a gente poderia fazer depois, tá? Então, se a gente for comparar, está dando exatamente a mesma coisa. 255,9, 12, 16, 54, 26, 345, 23 e 0, 106, 52 e 7. Então, a parte mais importante é que esse último aqui bateu com esse primeiro, porque representa o mesmo ponto. E isso significa que, em questão de ângulo, a gente está fazendo certinho, tá? Então, por enquanto, aqui, então, cálculos de azimuth estão corretos. Deixa eu colocar aqui mais uma partezinha, tá? Porque, como isso aqui agora a gente já fez, eu estou empurrando isso aqui para baixo, tá? Porque a gente vai fazer mais coisas aqui. Então, vamos lá para o próximo passo. Se a gente já calculou os azimuths, agora nós precisamos calcular as coordenadas, tá? Então, a gente vai calcular agora as coordenadas de todos os pontos, tá? Então, a gente vai calcular a coordenada do x1 e do y1, tá? Lembrando que a gente conhece já a coordenada do ponto de partida, tá? Então, a coordenada e o azimuth do ponto de partida, ele é dado para você. Se ele não for dado para você, perto da sua região, lembra que você tem algum ponto conhecido já, algum ponto referenciado, tá? Seja em algum órgão público ou alguma coisa nesse sentido, tá? Lembra que você vai procurar, às vezes, por trabalhos já feitos, por trabalhos já registrados lá, por documentos na prefeitura, alguma coisa assim, você consegue encontrar essas coordenadas de regiões né, que estão perto ali de onde você está trabalhando, tá? E aí, a partir disso, você vai conseguir calcular suas coordenadas da mesma forma, tá? Então, esse ponto seria um outro ponto de interesse, tá? E aí, a sua poligonal fechada, ele teria mais um ponto, tá bom? Então, eu estou imaginando aqui que o ponto de partida já é conhecido, mas se não for conhecido, você pega um outro ponto de partida em que você conhece, tá? Ou seja, o ponto de partida sempre vai ser conhecido, tá bom? Então, aqui, se a gente for voltar lá, eu estou pegando sem PowerPoint, que foi o que a gente viu, tá? Então, acho que fica mais coerente. Então, para a gente calcular as coordenadas, a gente vai fazer que a próxima coordenada é a anterior mais a distância vezes o seno do azimuth, tá? Então, vamos lá. Então,
coordenada anterior mais distância vezes seno do azimuth. E essa distância aqui, obviamente, né, é a distância entre os dois pontos de interesse, e o azimuth é o azimuth entre os dois pontos de interesse. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as cálculo de coordenadas. Tá? Então, eu tenho aqui alguns pontos, eu tenho o OPP, eu tenho x1, tenho x1, tenho o ponto 1, tenho o ponto 2, tenho o ponto 3, tenho o ponto 4 e tenho o ponto 5, que o ponto 5 você sabe que é o mesmo ponto de partida, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter, deixa eu aumentar isso daqui, aí aqui vai ficar meio ruim. Ó, você vê que aqui eu já não vou mais usar, tá? Então, minha tabela ficou meio deformada, mas é só para ilustração aqui, isso daí você faz como você preferir, tá? Então, tá aqui. Aí eu vou calcular a coordenada x e a coordenada y de cada um. Depois, a gente vai fazer o x corrigido e o y corrigido, porque lembra que também existem erros erros de distância, tá? Então, eu vou precisar depois corrigir esses valores. Então, ó, no nosso problema, o ponto de partida tem coordenadas 229,19 e 589,25. Então, eu vou colocar aqui que o x do ponto de partida é 224,19, tá? E o y do ponto de partida é 589,250, ou seja, 25, tá? E como é que a gente calcula aqui qual que é a coordenada x do ponto 1? Ele vai ser o x anterior. Então, vamos voltar lá no PowerPoint. x1 vai ser o x0, o x anterior, mais o ΔX. O ΔX é a distância entre x0 e x1, tá? Mais o azimuth entre x0 e x1. Então, a coordenada anterior, que já está lá, eu já copiei aqui, que é o x anterior, mais... Oh, meu Deus, estou esquecendo tudo. Mais distância entre 1 e 2, então mais... Entre 1 e 2 não, né? Entre OPP e 1. A distância entre OPP e 1 está aqui, ó. Então, eu selecionei essa conta. Quando eu seleciono, ele já fica aqui para fazer mais aquele valor. E esse valor, que vai ser a distância, ele está sendo multiplicado pelo seno do azimuth entre OPP e o ângulo 1. Então, eu vou multiplicar aqui pelo seno esse ângulo 1 aqui, tá? O azimuth daqui. Eu não vou colocar esse ângulo porque ele não vai entender, tá? Que isso aqui é um ângulo, então vou trabalhar aqui com ângulo decimal, tá? Só que quando eu apertar Enter, ele vai dar errado. Por que ele vai dar errado? Lembra que eu falei que quando eu faço o seno, ó, deixa eu clicar aqui. Na função do Excel, essa função seno, ele precisa ter aqui, ó, obrigatório o ângulo em radianos, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo que está aqui no E15, aqui, ele está, cadê? E15, ele está em graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, já que sobrou coluna aqui, vamos colocar aqui esse ângulo em radianos. A parte boa é que o Excel mesmo faz isso, tá? Então, o Excel existe uma função, então, como a gente vai fazer funções matemáticas, ou qualquer outro tipo de função, não necessariamente matemática, tá? Tem aqui, ó, se você colocar radiano, ó, ele vai converter o grau para radiano. Então, se você clicar aqui, é só selecionar a célula que você quer transformar, tá? Então, eu estou transformando o que está na E15 para radiano, então deu isso aqui. Se eu arrastar isso aqui para baixo, ele está transformando todos esses ângulos aqui para radianos, tá? Então, aqui estão todas as transformações para radianos. Então, aqui agora, ó, eu não vou fazer mais o seno do E15, porque isso aqui não está em radiano, eu preciso fazer o seno do I15, tá? Então, só troquei ali e coloquei. Então, ó, aqui a nossa coordenada, a nossa coordenada x deu 320,06, tá? Então, se a gente voltar aqui, cadê? Não é aqui? Aqui. Se a gente voltar aqui, ó, 320,06. A gente não precisou fazer nenhuma conta dessa, não precisou trabalhar com esse ângulo, teoricamente, tá? Então, tá aqui. A mesma coisa com o y, tá? Só que
o y, eu vou até copiar aqui, ó. Só que se eu copiar, eu vou ter que mexer em algumas coisas, tá? Então, primeiro, eu volto aqui para a distância e volto aqui para radiano. Por que que o Excel faz isso? Como eu copiei a célula para a direita, ele pegou todas as referências são as células que eu cliquei aqui que estão coloridas. Ele pegou todas as referências e colocou também uma para a direita, tá? Depois a gente vai ver o que que a gente pode fazer para não fazer isso, tá? Então, se quiser, é só digitar também de novo, tá? Só que aqui eu estou fazendo com o seno, tá? E não é com o seno, é com o cosseno. Tá? Então, só troquei aqui. É o y anterior mais a distância, que está aqui, vezes o cosseno do ângulo em radianos, tá? Entre o OPP e o 1. Então, isso aqui daria para a gente a coordenada do 1, que deu aqui 560,18. E se a gente for olhar aqui, 560,18. A gente tem que fazer para x2, para x3, para x4, para x5, para x6, x7, x8, para todos eles, né, que tiverem aqui. E, ao invés de ficar fazendo para todo mundo, o que a gente pode fazer é puxar isso aqui para baixo. Quando a gente puxa isso aqui para baixo, a gente tem o cálculo repetido aqui para todas as coordenadas. Ele pega exatamente todas as referências aqui equivalentes, tá? E faz a mesma conta para baixo, tá bom? Então, tá aí. E aí você percebe que você tem a coordenada 1, a coordenada 2, a coordenada 3. Deixa eu ver se ele fez a conta aqui. Ó, a coordenada 2 deu 332,84. Cadê? Tá, aqui. Talvez ele esteja arredondado. 848, tá arredondado, tá? Então, deu a mesma coisa, ó. Tá? X2, cadê? 332,848. Y2, 445,90. 445,09, tá? 220,06, 220,06, tá? 415,193. 415,19, tá? Então, tá tudo bonitinho aqui, tá? 246,72, 246,72, o Y 502,88 e o último aqui 224,247, aqui, ó, tá? O meu tá dando 243, eu já vejo o que está acontecendo, tá? E esse aqui 589,06, 589,06, tá? Então, deu alguma coisa aqui. O que pode ter acontecido, pessoal, de verdade? Pode ter acontecido que, às vezes, ele arredondou aqui algum desses valores, tá? Para esses daqui, tá bom? Então, pode ser que ele não tenha colocado todos esses valores aqui desse jeito, tá? Eu usei aqui com a quantidade de casas decimais, ó, que o Excel permite, tá? Então, eu estou usando aqui a quantidade de casas decimais que o Excel permite. Eu não sei qual foi a quantidade de casas decimais que ele fez lá. Então, talvez esse errinho aqui, tá? Cadê? Esse errinho aqui que deu 224,242, cadê? 224,242 e o dele deu 247, erro de milímetros aí, pode ser que tenha acontecido por conta de algum arredondamento, tá? Depois eu vou ver se está tudo certinho, tá? Mas aqui é a estrutura do Excel que me interessa por enquanto, tá? Então, isso aqui, entre aspas, está funcionando. Deixa eu tirar aqui os parágrafos que eu coloquei aqui sem querer. Pronto, aqui. Tá, então, a estrutura do Excel está aqui. Então, a gente descobriu as nossas coordenadas. Porém, a gente precisa corrigir algumas coisas. Por que que a gente precisa corrigir algumas coisas? Lembra que a nossa coordenada do ponto de partida precisa dar igual à coordenada do ponto de partida. E se a gente está fazendo aqui, uma deu 224,19 e a outra deu 224,24, tá? Então, quer dizer que eles deveriam representar a mesma coisa. Então, de novo, é a mesma conversa aqui dos graus que a gente teve, tá? Como eles precisariam representar o mesmo ponto, isso significa, tem até um desenho aqui, ó, isso significa que eles não estão sendo representados pelo mesmo ponto. Então, quer dizer que existe um erro. Deixa eu ver se não tem um desenho aqui. Eu coloquei, acho que o desenho no PowerPoint. Deixa eu ver. Aqui, ó. Quer dizer que existe um erro aqui, ó, tá?
o ponto de partida não está sendo igual ao ponto de partida calculado, então ele não está fechando, e ele deveria fechar, tá? Então, por isso a gente também precisa fazer a correção da distância. A correção do ângulo a gente já tem, mas da distância não, tá? Então, para a gente corrigir as distâncias, a gente precisa fazer lá aquela formulinha da correção aqui, tá? Que é o EX vezes a distância dividido pela somatória da distância, tá? Então, vamos fazer isso daqui aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com os erros aqui do ladinho também. Então, ó, tem o EX, eu vou chamar de EX mesmo, tem o EY e tem o EP, tá? O EX é o erro em relação à coordenada X, tá? Então, o EX, vamos voltar aqui no erro, no cálculo do erro aqui, tá? Acho que não foi aqui que eu coloquei. Não. Acho que eu só comentei, então. O EX é a distância entre as coordenadas X do real e calculado. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá, o que é o EX? É a distância real menos a distância... Opa, contrário. A distância... Não, tá certo, é calculado menos real? Deixa eu ver. Deixa eu ir lá no site. Aqui, ó. O EX é o calculado menos o real, tá? Então, EX vai ser o calculado, estava certinho o que eu falei, menos o real, tá? E o EY é o y calculado menos o y real. Eu esqueci de colocar um igual, coloquei um menos sem querer, tá? Então, aqui a gente tem o erro fornecido aqui pelas nossas coordenadas, ó. Então, aqui a gente tem um erro de 19 centímetros na coordenada y, tá? Então, nesse terreno todo, aí a gente fez um erro de 19 centímetros na coordenada y e um erro de 5 centímetros na coordenada x, tá bom? E aí, a gente, através disso, calcula o nosso EP, né? O EP seria para a gente calcular a tolerância, que é o erro planimétrico, tá? A tolerância eu não vou calcular aqui, tá? Porque é só para ver se a gente consegue continuar a conta com o erro que a gente cometeu, ou se o erro foi muito grande, a gente teria que refazer, tá? Então, o EP seria isso, tá? Essa continha aqui, o quadrado, eu vou calcular aqui, vai. Então, o quadrado do EX, então, ó, seria o quadrado do EX. Eu vou fazer ele vezes ele mesmo, tá? Mais o quadrado do EY. Então, EY vezes EY. E tudo isso dentro de uma raiz, ó. Tá? Então, para você fazer a raiz de tudo isso, é só escrever raiz mesmo. O Excel tem uma função raiz. Então, a raiz de tudo isso aqui, tá? Então, esse aqui foi seu erro planimétrico, tá? 1, tudo isso aí. Opa, não tem não. Aqui eu apaguei o J sem querer. Tá muito grande esse erro aí. Pronto, aqui. Então, 0,19, tá? Então, esse seu erro planimétrico foi isso, tá? Quer dizer que você errou por 20 centímetros de distância direta, tá? Então, mais ou menos, né? Aproximadamente 20 centímetros de distância direta. Então, quando você erra 5 centímetros na distância x e 19 centímetros aí na distância y, você tem uma distância direta aqui de 0,19. É do Pitágoras isso aqui, tá? Então, isso aqui é a distância direta. Então, quer dizer que seu ponto original está com uma distância de 20 centímetros aproximadamente aí do ponto que você calculou, tá? Então, é esse o significado aqui do erro planimétrico. E para você calcular a tolerância, vamos lá. Para você calcular a tolerância, vamos lá no PowerPoint, aqui. A tolerância é o erro planimétrico dividido pela somatória das distâncias, tá? Então, vamos voltar aqui. A tolerância vai ser o erro planimétrico dividido pela somatória, então vou usar aqui a função soma, somatória de todas as distâncias, tá? Então, eu vou somar tudo isso aqui, ó. Tá? E aí ele te dá aqui, ó, a tolerância é disso daqui. E aí a tolerância, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu equipamento, você consegue ter aqui uma tolerância. No caso aqui do nosso exemplo, ele tinha aqui que uma tolerância linear era de 1 por 2.000, tá? Ou seja, você pode errar 1 a cada 2.000. Se você for fazer a conta aqui, né, de 1 dividido por 2.000,
Então, quer dizer que é esse erro aqui que você pode aceitar, 0,0005. Como você tem um erro menor aqui que 0,0005, você tem um de 0,0003, quer dizer que você pode continuar, tá bom? Então, é só para fazer a checagem lá, se você pode continuar ou não, tá? A tolerância geralmente tem lá no equipamento que você está medindo, tá? Bom, então tá aí, quer dizer que a gente pode, então, considerar essas medidas, só que essas medidas elas não estão corretas, eu preciso fazer a correção. Como é que a gente faz a correção dessas coordenadas? Então, vamos lá, abrir aqui o PowerPoint. A gente faz a correção dessas coordenadas com essa formulinha, tá? É o x0 mais ΔX, ou seja, era o que a gente calculava antes, né, sem isso, tudo bem? Mais o CX. O que é o CX? O CX é isso daqui. Então, quer dizer, eu preciso adicionar aqui um fator de correção, tá? Então, lá na minha coordenada anterior, eu preciso calcular um fator de correção somado. E o fator de correção é essa coisa aqui, tá? Menos EX, então eu vou colocar lá, quem que é o fator de correção. Então, vou fazer aqui uma tabelinha só para o fator de correção. Então, vamos lá, CX e o CY. Vou jogar isso aqui para lá. Não, X, pronto. Sai daqui. Pronto, joguei para lá só para não ficar atrapalhando aqui, porque eu vou colocar mais duas colunas. Então, eu vou colocar aqui o X real e o Y real. Na verdade, não é bem real, né? É o que a gente aproximou ali, ou seja, a gente acredita, né, que é o mais próximo possível que a gente pode encontrar, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos calcular aqui quem que é o CX e quem que é o CY. Quem que é o CX? O CX, ele depende de cada ponto, tá? Ele sempre trabalha com EX, então vai ser sempre menos EX. Então, sempre menos... Opa, faltou igual. Sempre menos o valor do EX, tá? Aí, o que vai acontecer? Multiplicado pela distância que a gente está olhando, essa distância é sempre do ponto que a gente está para o anterior. Então, como a gente está no... O OPP, obviamente, não tem, né, correção. Tá? Então, aqui ele é esse valor mesmo, tá? Então, não tem aqui erro, não tem aqui erro. Então, quer dizer que o real, ele vai ser a soma desses dois, tá? Então, o real a gente tem a coordenada, então a gente não vai calcular. Então, vou fazer esse cálculo a partir da linha de baixo, tá? Então, só estou copiando aqui e o y real vai ser o y aqui que a gente tinha mais esse daqui, tá? Então, tá aqui. A gente não faz ali o cálculo aqui para o OPP, porque a gente sabe, né, que a coordenada real dele, esse daqui a gente tem, é o inicial, a gente partiu dele. Agora sim, para esse daqui, tá? Então ele vai ser menos o EX, que eu já tinha colocado, multiplicado pela distância dele e o anterior. A distância entre 1 e OPP, tá aqui, ó. Distância entre 1 e OPP, tá? Que mais? Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Tudo isso dividido pela somatória das distâncias, tá? Então, tudo isso dividido pela somatória das distâncias. Somatória das distâncias estão aqui, tá? Então, dividido pela soma, né? Tá? De J5 até J9, então, pela soma de J5 até J9, tá? Então, tá aqui. Tá? Então, quer dizer que esse é o erro cometido na coordenada x. Tá? Então, quem que é o y real, o x real? É o x de antes mais o erro que a gente cometeu. Então, quer dizer que o x real é 320,05. Vamos só conferir aqui com o nosso exemplo para ver se deu a mesma coisa. Tá? 320,05. Está aqui. Tá bom? Então, esse é a coordenada final aí, sem erro, né? Ou pelo menos minimizando os erros, tá? A mesma coisa acontece no y, então vamos calcular aqui o y. Então, o y vai ser menos EY, então, menos EY, que está aqui, tá? Cadê aqui? Multiplicado pela distância que a gente tem, multiplicado pela distância
entre 1 e 2. Opa, entre 1 e 2 não, né? Entre, a gente ainda está, né, no 1, então a distância entre 0 e 1 é sempre do anterior ao que a gente está, tá? Tudo isso dividido pela somatória, opa, das distâncias totais. Então, tá aqui. Se eu apertar Enter, esse aqui foi o erro cometido, ou seja, um erro de 3 centímetros aí, mais ou menos, 4 centímetros cometidos aí no primeiro ponto. Então, vai ser a coordenada que a gente encontrou, mais aqui a correção. Então, 560,22, está aqui. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer para os outros. Para a gente fazer para os outros, a gente deveria fazer isso. Só que aqui vai acontecer um problema. Por quê? Quando a gente faz isso, vou fazer para essa primeira aqui para vocês entenderem. Esse erro aqui a gente não pode confiar nele. Por quê? Essa conta, ela sempre se refere a esse valor. Ó. Então, quando eu olhar para cá, ó, como essa célula foi deslocada para baixo, todas as referências que ela fazia foram deslocadas uma para baixo. Então, você vê, ó, era x, agora está no y. Era a primeira aqui, agora está na segunda, tá? E todo esse trechinho aqui também foi deslocado para baixo. Então, toda vez que a gente copia uma célula, a gente precisa ver se a gente quer que as referências desloquem para baixo ou não. Então, ó, o que a gente quer que desloque para baixo? A gente quer que esse vermelho aqui desloque para baixo, então não tem problema. Quando a gente deslocar isso para baixo, eu quero que o vermelho também varie para os próximos pontos. Beleza. Mas, ó, o azul, que é o EX, a gente quer que sempre fique no EX. Se a gente deslocar para baixo, a gente quer que ele sempre a gente quer que ele sempre faça referência no EX, tá? Então, como é que a gente faz? Aqui, ó, a gente seleciona aqui o EX, que é o N25, e aperta F4. Opa. Se a gente apertar F4, vai aparecer aqui um cifrãozinho antes do N e um cifrãozinho antes do 25. Então, isso quer dizer que essa referência está fixa, tá? Ou seja, se eu variar aqui essa coluna, essa partezinha vai fazer sempre referência a isso não vai variar, tá? Da mesma forma, eu quero ficar aqui, eu quero fazer a referência sempre para esse bloco fechado. Então, eu aperto aqui F4 e aperto aqui F4. Então, ele sempre vai fazer referência a esse bloquinho fechado. Então, ó, se eu fizer, né, a variação aqui agora, ele não vai, ó, tá vendo? Espera aí. Que ele deveria. Aqui. Deixa eu ver. J6. Ó. Tá vendo que o vermelhinho deslocou para baixo, porque é a próxima distância. A gente quer que aconteça isso. Mas o roxinho aqui, ele continuou fazendo esse bloco, ele não deslocou esse bloco para baixo, e o EX também, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Tá? Se eu deslocar para baixo, a referência vermelha deslocou para baixo, porque eu quero que ele pegue a próxima distância, mas esse daqui não deslocou, ele permanece fixo. A mesma coisa aqui, tá? Então, aqui a gente faz essa variação, tá? Então, percebe que, ó, somente o vermelhinho ficou deslocando, ó, tá? Os outros, eles continuaram referenciando para o mesmo lugar, tá? É uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado em arrastar valores. E aqui é a mesma coisa, né? A gente quer o quê? Que essa soma permaneça estática, tá? Então, tá aqui. A gente quer que o EY aqui também permaneça estático, então apertei F4 tanto aqui quanto aqui, tá? E esse J5 aqui eu quero que ele varie para os próximos quando eu puxar para baixo. Então, se eu variar aqui, ele vai fazer a variação do Y, tá? Então, ó, do segundo, aqui do quarto, tá? Então, esse vermelhinho aqui também está puxando, tá? Enquanto o outro não, tá? E aqui, como aqui ele está fazendo, ó, esse mais esse, se eu puxar para baixo, ele vai puxar para baixo sempre, ó, esse mais esse aqui está fazendo esse mais esse, tá? Ou seja, sempre a posição de referência em relação a essa daqui. Então, ele sempre está fazendo a relação desse mais esse mais esse mais esse, e ele vai colocar aqui, tá? A mesma coisa acontece aqui, então eu estou fazendo a soma do y mais a correção, tá? E aí a gente puxa esse aqui para baixo para fazer a variação aqui dos próximos. Então aqui a gente teve a coordenada corrigida, tá? Eu vi esse erro aqui também aqui, ó. Cadê? Eu vi esse erro aqui no meu também, tá? Deu a mesma coisa, tá? Mas provavelmente
eu preciso ver o que aconteceu, tá? Mas eu preciso dar uma olhada aqui, ó, tá? Então, ele está tendo um errinho entre o que a gente precisava e o que deu de verdade, tá? Então, eu preciso ver exatamente o porquê que deu esse erro, tá bom? Eu achei que fosse algum erro de cálculo que eu teria feito aqui, mas como é que a gente refez, né? Eu refiz do zero, eu fiz totalmente diferente, não baseei nada do primeiro, continuou dando a mesma coisa. Então, eu preciso ver aqui o porquê que não deu exatamente o mesmo ponto, que deveria dar, né? Aqui, deveria dar exatamente a mesma coisa aqui, ó. E tá tendo uma diferençazinha aqui, que não é a mesma, tá bom? Então, eu preciso ainda dar uma olhada no porquê que está acontecendo isso. Ele tá? Só deixa eu ver que talvez tenha feito referência ao ângulo errado, tá? Então, deixa eu ver. O primeiro deu 320,049. Deixa eu ver. 0,49, tá certo. O segundo deu 560,218. Ó, esse daqui já deu alguma coisa errada, tá? Então, eu vou conferir aqui o que deu errado, pessoal, e depois eu comento com vocês. Mas a parte principal aqui, tá? Era trabalhar, né, com as tabelas. Aqui eu até que fiz uma tabela um pouquinho mais bonita, que meu rascunho aqui ficou meio jogado aqui, tá? Mas aí eu preciso ver o que aconteceu, tá? Eu não sei se foi algum erro aqui. Não, aqui não foi porque a gente conferiu, né, os erros que deram aqui, tá? O erro planimétrico também deu a mesma coisa. Então eu preciso conferir para ver. Às vezes eu fiz uma referência aqui a alguma coisa errada e eu repeti o mesmo erro. Eu vou comentar, vou dar uma olhada com calma e aí eu comento isso no AVA com vocês. Eu vou fechar aqui a lista que a gente tem para fazer nessa semana e vai ser basicamente a mesma coisa, tá bom? E aí eu comento lá, assim que eu enviar a lista para vocês no AVA, eu mostro, né, para vocês o que estava errado aqui, qual tipo de erro aqui. Eu gravo um vídeo, tá, para ficar mais claro, e mando esse vídeo para vocês, tá bom? Então, talvez aqui tenha sido algum erro de referência, eu preciso olhar com calma, e aí pode ser que demore um pouquinho. Se alguém quiser esperar, eu vou ver isso agora, tá? Mas se vocês não quiserem esperar, o que eu queria falar para a aula de hoje é trabalhar aqui com essas coisas, principalmente trabalhar com essa parte aqui, tá? De transformação de ângulo para graus, minutos e segundos, e depois para radianos, tá? Não é uma coisa muito simples, assim, ele demora um pouquinho para você acostumar a mexer com Excel, tá? Então, essas coisas de arrastar a célula para copiar o cálculo facilita bastante, então é uma coisa que eu acho que vocês poderiam testar, né? Mesmo esse exemplo aqui, eu falei para vocês fazerem pelo menos, né? O primeiro aqui, né? Lembra que eu falei para não fazer tudo, mas pelo menos o primeiro, tá? E agora, como a gente tem o cálculo mesmo, tenta fazer sozinho, tenta meio que não olhar, né, as contas que eu fiz e tenta meio que você refazer tudo isso partindo do zero. Como você tem aqui quais são as contas que precisam dar, no meu caso aqui só deu problema nessa última, tá? Mas eu vou fazer a conferência aqui com calma e eu vejo o que eu errei, tá? Mas a ideia é que o primeiro aqui deu certo, né? Mas a partir do segundo já deu errado. Eu preciso ver qual foi o erro que eu cometi aqui, tá bom? Provavelmente foi um erro que eu cometi nas duas coisas, porque deu a mesma coisa, né? Então, talvez eu esteja fazendo referência a alguma célula errada aqui, tá? Talvez eu tenha calculado o EX ou o EY errado, não sei, tá? Alguma coisa que replicou aqui para as próximas células. Enfim, então, só como instruções, eu vou ver o que eu errei com calma, tá? Mas a ideia é basicamente essa, tá? A parte de fazer cálculos com o Excel, acho que é a parte que importava hoje. Na aula que vem a gente vai começar a trabalhar um pouco mais forte com o Excel, tá? Porque eu vou parar de fazer conta na mão, e aí talvez eu já traga as planilhas prontas para vocês, tá? Para que eu não fique também demorando para fazer a planilha. Mas se alguém tiver dúvida, como a gente vai terminar a aula um pouco mais cedo, eu posso ficar o resto da aula explicando, às vezes, como é que eu fiz a planilha, tá? Mas aí não vai fazer parte oficialmente da aula, tá? Então, nas próximas aulas, talvez eu já traga as planilhas prontas e só vou preenchendo, tá? Com vocês, tá? E aí a gente vai meio que vendo
os conteúdos novos já meio que sendo calculados sozinhos, tá? A gente não vai precisar ficar perdendo tempo nos cálculos, tá? Isso facilita bastante, porque são contas bem chatas, são contas que a gente vai precisar ficar mexendo, fazendo essa transformação aqui, tá? Então, é uma coisa que acho que é importante aí, tá bom? Então, por enquanto eu não mando a correção aqui do que eu fiz nessa última tabelinha, tentem fazer, aproveitem aí o tempinho que eu falei aqui, que a gente vai acabar umas 9 horas, né? Tentem fazer aí meio que a tabela, né? Aproveita que você estaria em aula, teoricamente, tenta fazer aí você sozinho, vê se você consegue fazer, tá? Pelo menos ali, lógico, né? Acho que até o cálculo de azimuth, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir fazer tudo aí em 40 minutos, em 1 hora nesse tempo aí, mas pelo menos o que vocês conseguirem, eu ainda estou aqui, tá? Então ainda estou ouvindo, tá? O que vocês estão fazendo. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser que eu ajudo na montagem da tabela, eu ajudo sem problema, tá bom? Então, eu vou ver o que eu fiz de errado nessa última coisinha. Para quem quiser sair, pode sair. Eu comento, eu mando um vídeo no Ava mostrando o que eu errei, tá? E aí eu mando junto com essa correção aqui dessa última partezinha, eu mando a lista que vocês precisam fazer para daqui 2 semanas, lá para o dia 26, tá bom? Bom, acho que é o Wagner que está falando alguma coisa. Eu não sei se está falando comigo, na verdade, porque está com o microfone mudo. Ah, eu não estou escutando. Bom, se for... Eu não sei. Deixa eu ver se é o Wagner. É o Wagner. Wagner, se você estiver falando comigo, eu não escuto. Eu não estou escutando. O Diego eu estou ouvindo agora, mas o Wagner eu não consigo ouvir. Se for comigo, não sei. Às vezes está falando com outra você, pessoa. Professor, eu não tenho recebido nenhum tipo de e-mail aí da sua disciplina. Tá, da aula passada para essa eu não mandei mesmo, tá? Porque como a gente vai trabalhar com a planilha, eu falei para vocês fazerem na própria aula, na aula passada, acho que eu falei para vocês fazerem, acho que eu faço agora aqui, não sei. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu vou dar uma olhada, mas não teve exercícios de cálculo de fato, tá? Eu falei só para vocês fazerem, mas eu acho que foi sim o Faça Valer a Pena. Deixa eu abrir aqui o livro, que aí eu vejo. Tá? Mas foi pouca coisa. Foi isso mesmo, tá? Eu falei para fazer o Faça Valer a Pena dessa página aqui, ó. Tá? Do 112 e 113, tá? Então, comentei isso e teve mais uma partezinha antes, tá? Não, foi isso mesmo. Tá? Pelo menos na minha cabeça, eu falei para fazer isso. Se eu não falei, vocês me perdoem, tá? Mas acho que eu falei na aula, tá? Mas, enfim, se você não fez, fica tranquilo, é só fazer e enviar. São 3 exercícios, são coisas rápidas, tá? Mas eu vou tentar organizar a partir de agora listas mesmo, porque como eu vou sair aqui dessa... Como a gente vai precisar começar a fazer cálculos mesmo, um pouco maiores, eu vou parar de colocar exercícios do livro único, tá? Porque esses daqui são meio rapidinhos. Eu vou fazer exercícios mais completos, né? Que seriam mais ou menos esse tipo de coisa. Tá? E aí, basicamente, o que você vai me entregar vai ser uma folha de PDF com essa tabela, ou Excel, o arquivo mesmo Excel, alguma coisa assim, ou uma folha escrita com esses valores, tá? Então, eu vou pedir, provavelmente, tá? Num exercício real, as coordenadas aqui né, já com as correções, com tudo isso, tá? Então, basicamente, a sua resposta seria isso daqui, tá bom? Então, só que para isso você precisaria calcular tudo isso aqui, então eu vou pedir para que vocês façam, né, de preferência no Excel, para já praticar isso, tá? E aí os exercícios vão ser um pouco maiores, tá? E não tem esse tipo de exercício um pouco maior no livro único de vocês. Não, pelo menos, não Faça Valer a Pena, tá? Tem exercícios ao longo do capítulo que estão resolvidos, né? Então, se você for ver esse cálculo também tem lá, tá? Só que eu achei, né, que essa parte aqui
do professor Paulo é um pouco mais completa, tá? Então, por isso que eu peguei esse exercício que já trabalha com tudo numa coisa só, tá? Então, caso você não tenha feito, Diogo, só faz, então, junto com a dessa semana, faça aí o Faça Valer a Pena, dessa página 112 e 113, e entrega tudo junto na próxima semana. Fica tranquilo que eu não vou, se o erro foi meu, né? Eu não sei se eu falei ou não, de verdade, na minha cabeça eu falei, mas se eu não falei, eu acabei não mandando e-mail para relembrar, né? Ficou só na aula mesmo, ficou só no vídeo, tá? Mas depois eu dou uma olhada lá no vídeo para ver se eu comentei ou não, tá? Mas fica tranquilo, não precisa ficar preocupado não de perder nota por isso, tá bom? Não, tranquilo. É que eu sou novato e eu tô me adaptando ainda ao sistema aí. Você chegou a ver a aula passada? Eu assisti, sim. Você chegou a comentar, assim, é que eu fiquei aguardando alguma coisa por e-mail ou lançar alguma coisa no ABA, né? Mas tá tranquilo. Não, fica tranquilo. Mas dessa vez, como eu preciso fazer a correção aqui dessa tabela, né, que eu errei em alguma coisa, vou ver qual que é, e aí eu envio, e eu vou lembrar de enviar as instruções de exercícios para vocês. Tá bom? Então... Beleza.